A gente agradece a Deus, aos guias e mentores espirituais, pela oportunidade, né? É a oportunidade dessa troca, desse aprendizado, porque para todos nós que lidamos com a doutrina espírita, é muito importante e há uma certa curiosidade no sentido positivo de como ocorre o trabalho, né? No outro canto, na outra lá, canto do mundo, né? Então, a gente sempre teve essa vontade de saber como funciona. É natural daquele equilíbrio. Então, primeiramente, a gente agradece a Deus, porque correu tudo de uma forma tão tranquila, as coisas foram conduzidas de uma forma tão tranquila que eu ainda não entendi que eu estou no Japão. Para mim, acho que a ficha não caiu. Então, eu agradeço muito a Deus e aos guias e a Jesus por essa oportunidade no meu trabalho. E agradeço, né, a comunidade japonesa por esse convite, porque se não houvesse convite da parte de vocês, eu também não estaria aqui. Então, eu agradeço muito ao coração de vocês por essa generosidade, por me permitirem compartilhar junto a vocês essa experiência. E, em particular, né, eu agradeço a Maria Elisa, o Fred, a Marília, né, o César, que tão afetuosamente me vem recebendo na casa deles, que eu dou muito trabalho, eu sou uma aflição, e pela credibilidade, pela confiança para um convite como esse. Né? Há uma responsabilidade. A gente fala assim, pô, a pessoa, né? Olha o grau de confiança. Né? Às vezes as pessoas trabalham com você há tanto tempo e não confiam tanto quanto o outro, nem te conhece. Então a gente vai começar a perceber na vida que isso é muito de afinidade espiritual. Então eu agradeço muito o carinho que eles têm me recebido, realmente eu tenho me sentido em casa. Esse primeiro momento. E a gente inicia um trabalho sempre dizendo, né? É a oração, agradecendo a Deus a oportunidade de hoje estarmos aqui, juntos e reunidos como irmãos, independente no mundo onde nos encontramos, tendo sempre Jesus como nosso Mestre e nosso Senhor. Assim, toda essa troca, todo o trabalho que ocorra sempre em termos, né, de muita alegria e de muita vibração. Bem, o tema que me foi proposto para hoje foi dado resignações e as aflições da vida. E pedimos para introduzir o tema com a parábola, chamada Parábola dos Dois Fundamentos, que Jesus nos conta assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva. Transbordaram rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É uma passagem de Mateus, no capítulo 7. E Jesus, nesse momento, ele nos coloca, né, dois tipos de criaturas. Aquelas que edificam a sua fé na rocha, aquelas que edificam o seu desejo, a sua vontade no que é seguro, e entende as tribulações da vida, e entende que passaremos, sim, por tempestades das mais inúmeras. E a casa balança, muitas vezes, como a palmeira que vai para um lado e vai para o outro, mas não é assim. E aquele outro são aquelas pessoas que a gente chama crianças espirituais, que tem aquelas que a gente chama fogo de palha. É aquela fé que, no menor contrariedade, aquilo tudo é abandonado. Então, somos as questões. E a nossa fé? A gente vai falar em aflição, a gente vem com esse questionamento, não é? Me lembrando de uma companheira que dizia ser fiel a Deus. Ela acreditava em Deus como se acredita que o dólar não vai cair. Não tem gente que tem umas crenças assim, que é meio flutuante, né? Deus,
eu acredito no céu, eu acredito no Papai Noel, as pessoas que vão falando que acreditam. Tinha um bom emprego, casada, tinha um filho único, muito querido. Só que, num determinado momento, aconteceu um acidente com o filho dela, que veio ao óbito, faleceu. Esse único filho dela. Naquele momento, essa companheira, que frequentava a casa, né, que fazia lá as suas orações e participava, ela estava justamente passando pelo momento do testemunho. Muito difícil. Sabemos que é muito difícil. Uma dor muito grande. E naquele momento a casa dela não suportou. Tudo ruiu aos seus pés. É aquele momento que a criatura tem uma dor superlativa e ela naquela dor abandonou a religião que ela frequentava, que já não era capaz de consolar o seu próprio coração, e começou a buscar médicos. Ela queria um remédio, ela queria um analgésico, ela queria um barbitúrico, ela queria qualquer coisa que ela conseguisse dormir. Porque a dor é uma dor muito grande. Não é mesmo? Chega um momento que ela, nessa busca pelos médicos e remédios, ela chega à conclusão que todos nós sabemos, que a medicina terrestre é incapaz e sempre será incapaz para as dores da alma. Né? A medicina faz remédios para as dores do corpo. As dores da alma, ter o remédio é um remédio espiritual. Dali em diante, ela começa a buscar, então, filosofias, estudos na área de filosofia ou de outras religiões, para que algo a preenchesse. Que ela, na dor, quando nós estamos em dor, nós queremos ouvir alguma coisa que faça com que aquilo cesse um pouco e que dê um alívio. E naquele momento as filosofias explicavam com uma forma racional muito bonita algumas coisas. Umas explicações maravilhosas, mas faltava o coração. Ela compreendia pelo cérebro, mas não tinha alma. E algumas religiões falavam para ela do paraíso. Olha, você está passando por isso, mas você vai para o paraíso. Aceite esse seu sofrimento. E ela começou a perceber, mas peraí, eu perdi meu filho. Deus não é justo. Que Deus é esse? Eu vou para o paraíso. E a outra, minha vizinha que não perdeu o filho, também vai para o paraíso. Quer dizer, nós temos o mesmo destino, que é o paraíso, e a passagem ao preço é diferente. Não é assim que a gente pensa? Eu estou pagando esse preço, não estou pagando nada. Por quê? Por que, se existe esse Deus que vocês estão falando, por que nascem crianças com problemas? Desde o momento do nascimento, elas já vão atrapalhar com as aflições. E os seus pais e outros não. Por que uns vão passar por situações na área financeira, por mais que trabalhem, por mais que se esforcem, por mais que estudem, não vai? E outros, pelo simples conhecimento, as portas se abrem. O tapete vermelho aparece em caminho. E muitas vezes, essas pessoas que a vida sorri, a gente fala, ainda por cima é mau caráter. Que eu conheço é mau caráter. E nada acontece. E vai acontecer isso com o meu filho. Um filho bom, um filho estudioso. E o filho de fulana que vive no erro, nada acontece. E a gente pergunta, você está desejando que aconteça? Não estou desejando que aconteça um mal para o filho de ninguém. Mas por que o meu filho? Não somos nós? Como? Que Deus é esse? Com tanta injustiça. Porque o que se pensa na justiça? Não é justo. Acontecer na minha casa não foi justo. Aí você pode perguntar para a pessoa, e acontecer na casa do vizinho é justo? Meu filho ficar doente? Não é justo. Com quem seria justo? Bem, se Deus não for justo com o meu filho, com a minha vida, logo, Deus não é justo. Não há como Deus ser justo e cometer uma injustiça. Então, naquele momento, lhe foi apresentado
Conforme o Consolador, né? Jesus nos prometeu o Consolador. É o Consolador prometido. Que viria explicar, tirar o véu, né, de tudo aquilo que está acampado, e veio explicar e dissipar essas dúvidas. É o Consolador, através da codificação dos espíritos, das mensagens, das instruções, das notas de Kardec, que vem dizer por que nós sofremos, qual a causa desse sofrimento. E além de explicar e educar, vai consolar o coração. E naquele momento, com muita insistência, a gente fala, amiga, olha, o capítulo de todo esse evangelho, por uma alma sofrida, é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Chorem bastante no capítulo 5. Depois deu 6 para consolar limpar os olhinhos. Mas é no 5 que todos nós nos encontramos. Bem-aventurados os aflitos. E como pode, e às vezes a pessoa fala, alguém ser bem-aventurado porque sofre? Como assim? É uma doutrina, então, o Espiritismo é uma doutrina que valoriza a dor? Não. A doutrina espírita nos ensina a aceitar a dor quando não há jeito. Mas não buscar a dor, não a mortificação. O espírita é alegre, mas ele sabe que tudo está na mão de Deus. Então, ele vai fazer a parte dele. Ajuda-te que o céu te ajudará. Tem um momento que ele vai aprender a aceitar. E dessa maneira, a gente pergunta, e nós? Como está a nossa fé? Como está a nossa busca diante das aflições? Quantas pessoas, né, no atendimento fraterno mesmo, como aqui foi falado, chegam nas nossas casas dizendo o seguinte, eu estou querendo um centro forte, um centro mais forte, ou seja, um centro que resolva esse meu problema. O passe daqui é bom, os guias da casa são bons, ou seja, vai vir alguém aqui resolver tirar essa minha problemática toda? Porque o ser humano, na realidade, ele sempre buscou, nós fomos ensinados, a transferir responsabilidade. Então, é uma religião muito difícil, é uma ciência muito difícil, é uma saúde não, uma doutrina muito difícil. No sentido que outros lugares, outras religiões, o santo pede lá uma garrafa de bebida, um cigarro, uma roupa, uma guia, um cordão. E aqui se pede o quê? A coisa mais difícil. Perdoar. Aceitar. É difícil. Confiar. É esse o pedido do Cristo. As pessoas que é mais fácil materializar. É mais fácil que o outro faça por mim. Então é uma doutrina que não tem guru, que todos aqui somos imperfeitos e que a gente vai aprendendo na doutrina espírita, que é um processo de autoconhecimento e de autoconstrução. Eu sou um rascunho, eu sou um esboço, eu não estou pronto. E ninguém vai vir me aprontar, não. Ou você se apronta, vai ficar aí um bom tempo. Até que vem o roldão da vida e te carrega, te tira desse lugarzinho comum. Ou tu vai na boa, ou tu vai de qualquer maneira, não é assim? Então, quando a gente estuda a causa das aflições, antes de entrar na resignação, a gente começa perguntando. Para estarmos aqui estudando isso, alguns pontos que são chamados premissas, tem que ficar assim bem claro. Quando Jesus fala em bem-aventurados aflitos, lógico que nós sabemos todos que não são todos aflitos que são bem-aventurados, porque a Terra é um planeta que está cheio de aflitos, né? Só tem aflito. Isso aqui é um hospital, isso aqui é uma escola, isso aqui é um presídio. Então, todos somos aflitos. Então, nem todos vão ser bem-aventurados. Nem todos sabem passar pela aflição. Ou seja, nem todos têm a resignação e a aceitação da aflição. Por que que não tem? Muitas vezes por ignorância. A ignorância da palavra, do vocábulo, no sentido de ignorar, desconhecer. Como é que eu vou aceitar uma coisa que eu não entendo? Por que eu tenho que sofrer? Se o outro não sofre?
Se eu não entendo, eu nego. Então, a doutrina espírita é o que vem clarear essa motivação. E a premissa é, em primeiro lugar, nós acreditamos em Jesus? Por quê? Se a gente não acredita em Jesus, nas promessas do Cristo, é um contrassenso a gente estar aqui reunido para isso, em primeiro lugar. Então, isso é com a gente. Eu acredito em Jesus, nas promessas do Cristo. Eu acredito na vida futura que Ele prometeu, porque entender que eu vou sofrer nessa, sem acreditar em vida futura, em vidas pré-existentes, isso fica, né? A gente chama de samba de pé quebrado, não tem cadência. Depois a gente pergunta. A gente acredita em Deus? No Deus não naquele Senhor punitivo, não naquele Senhor das guerras do povo hebraico, mas no Deus Pai bondoso, naquele Pai que não pune. Deus é Pai bondoso, de amor, que vai educar, que vai conduzir, que vai buscar a melhor forma do filho dele crescer. Nós entendemos Deus dessa maneira, como infinito amor. Nós entendemos que Deus criou leis imutáveis para nós vivermos. São leis eternas e imutáveis. E nós temos que nos movimentar dentro dessas leis que estão estabelecidas. Então, isso é uma outra premissa. E se acreditamos na reencarnação. Por quê? Se a gente não entende reencarnação, pré-existência, pluralidade das vidas, a reencarnação é justamente o cimento de 10, que a gente chama, né? Cimento de 10 é a liga que vai unir todos os outros assuntos. Porque sem a ideia da reencarnação, você acredita em Deus, mas que a tua vida é porque Ele te escolheu para se dar bem. Ele gostou de mim. Minha vida, ou então Ele não gosta de mim, a minha vida vai ser errada. Quando a gente entende reencarnação, a gente começa a compreender que esse entendimento de pluralidade, né, da nossa vida, que o homem é herdeiro dele mesmo, é justamente esse condom que é capaz de alinhar todo o Evangelho com o livro dos Espíritos. Essa é a ideia. Porque senão tudo fica um contrassenso. E a partir daí a gente começa a estudar e perguntar: por que nós sofremos? Por que sofremos? E a gente vai lembrar que sofre em consequência, né, da lei, que é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito correspondente. Uma ação boa corresponde a um efeito bom. Uma ação ruim, um efeito ruim. Então, nós vamos sempre ver a proporção e a correlação. Então, por que sofremos? Porque existe uma lei. Nós estamos dentro dessa lei. Não foi particular, porque não gosta de mim? Não, não existe isso. Todos nós estamos inseridos dentro dessa lei. E a lei é perfeita. A lei é harmônica. A lei é justa. A lei funciona. Querendo ou não querendo, você conhecendo ou não conhecendo da lei, ela funciona. É defeso o desconhecimento da lei, ou seja, é proibido dizer que se desconhece a lei. Então você não pode chegar ali fora e eu que não moro no Japão, aí eu pego o meu carro e faço uma coisa aí que não permite aqui no Japão, não sei o quê. Aí eu vou dizer, mas eu não conhecia a lei. Problema meu. Vou responder, pode o meu conhecimento significar atenuantes para uma sentença, pelo menos no Brasil assim, ou para que seja amplificada. Apenas isso. Reduções. Mas é proibido falar o desconhecimento da lei. Porque imagina se todo mundo alega desconhecimento da lei, como é que funcionaria o ordenamento jurídico? Não é mesmo? Se você não conhece, meu filho, um dia tu vai querer conhecer, porque de tanto você levar a multa e ficar pagando a multa, tu vai falar, o que eu estou errando? O que eu estou fazendo de bobagem? Aí tu vai parar lá para... O que vai? Conversa contra isso. Ah, agora eu entendi. Então você tem que, às vezes, sofrer
para buscar a causa. Então, é uma lei de causa e efeito. Então, a gente descobriu que nós não sofremos, né, por causa de lei de causa e efeito. O sofrimento, na realidade, ele não é causa de nada. Ele vai ser o quê? Uma consequência. Não é isso? Eu sofro em consequência de um ato cometido dentro da lei de causa e efeito. Então, toda vez que o meu ato positivo ou negativo de ação ou abstenção, muitas vezes é abstenção, a gente se omite, esse ato infringir a lei pré-determinada, eu vou como lesar essa lei. No momento que eu leso essa parte da lei, eu tenho a obrigação de reparar a lei. Então, é aquela hora que você vê aquele novelo bonitinho, a gente não ganha os banheiros, né? A vida a gente ganha os novelos bonitinhos. Aí a gente sai dando nó, a gente é relaxado, o negócio cair, aquilo ir embora, aquilo fica sujo. É teu. Depois tu dá conta e bota ele bonitinho de novo. Você tem que reparar. Então, toda vez que qualquer atitude minha infringe a lei de Deus, eu assumo uma responsabilidade. Mas olha só, então não quero fazer nada, né? A gente fala assim, então não quero agir, porque eu vou correr esse perigo. Mas olha, desde o princípio inteligente, nós estamos trabalhando a evolução para chegarmos à melhor conquista, a mais alta conquista, que é a razão, o pensamento humano. Decidir, né? Pensar. Ninguém pode mais abrir mão disso. Por isso a gente acha tão absurdo alguém que não exercita a faculdade de decisão, não é mesmo? Mas isso é uma conquista, com muito sacrifício. Então, eu penso, eu raciocino, e de uma forma livre. Toda vez que eu penso e raciocino com liberdade, com uma vontade livre, de decisões livres, nós chamamos isso de livre-arbítrio. Eu não fui constrangida, que é diferente. Ninguém me obrigou a fazer um ato. Eu agi em função dos meus pensamentos, das minhas ideias, dos meus sentimentos, livremente. Isso é meu livre-arbítrio. Ou seja, toda vez que essa agir ou não agir foi uma escolha minha, que é esse livre-arbítrio, ele vai gerar uma responsabilidade proporcional. Por isso que a gente vê a criança, né? A criança, a gente fala para ela, olha, a roupa vai ser essa, tu vai para a escola a hora tal, tu vai dormir a hora tal, tu vai comer isso. Por quê? Porque ela tem pouca liberdade e pouca responsabilidade. Com o passar do tempo, ela decide, ela tem liberdade, mas a responsabilidade terá que ser proporcional. Sempre na proporcionalidade, não é mesmo? E a gente começa a perceber que como é que são feitas essas escolhas? A gente escolhe desde a hora que acorda, né? O tempo todo a gente é chamado para escolher. O que você escolhe comigo? O que você escolhe vestir? Você escolhe pegar qual transporte para sair? Você escolhe conversar ou não conversar com uma pessoa? Você escolhe atender uma pessoa ou não atender uma pessoa? São escolhas, as mais simples, as mais complexas. São escolhas. E essas escolhas é que aonde está a causa do sofrimento? Nestas escolhas. Reparemos então. Então a causa do sofrimento foi uma escolha mal refletida que infringiu a lei de Deus. Puxa, mas que escolha foi? Mas eu nem sabia que eu estava escolhendo. Eu nem decido nada. Não importa, mas escolher ou não decidir é uma escolha. Escolhe você para mim. Aí ele errou. Ah, mas ele errou. Eu escolhi que ele escolheria por mim. Ah, mas eu não escolhi nada. Eu escolhi, não escolhia. Sempre estarei escolhendo. Até, mas eu posso errar. Não dá medo escolher ser assim, gente? Eu não quero escolher nada, porque se essa escolha, eu apertar aquele botãozinho, daqueles programas, né? Aperta o botãozinho,
Apertei o botão errado. Caramba, eu não tinha ideia que isso ia acontecer isso. Apertei o botão errado. Bem, como é que eu vou aprender o botão certo? Apertando o botão errado, né? A coisa mais certa do mundo é que eu vou errar. É a coisa mais certa que nós vamos errar. É errando que se aprende. Existe o erro do inconsequente, ele erra por errar, ele não quer nem saber, ele vai continuar errando 1000 vezes. E tem aquele momento que você cansa de errar. E você começa a chamar a atenção para o erro. É a hora que você começa a amadurecer. E começar a perceber essa escolha. Como é que essa escolha foi feita? Foi feita com responsabilidade? Ou foi feita de uma forma leviana? Vou fazer de qualquer maneira. Como é que eu tenho feito as minhas escolhas da minha vida? Porque é muito fácil eu transferir para o outro, dizer que foi um problema da providência divina, que Deus não gosta de mim, que o mundo conspira contra mim, que fulano me atrapalhou, que foi um olho grande. Mas como têm sido feitas as minhas escolhas? É nesse ponto que a gente fala. A responsabilidade dessa escolha. E a gente pensa assim, mas olha só, eu não quis magoar ninguém. A minha escolha foi essa, mas eu não tinha a intenção de cometer esse equívoco. Então a gente começa a perceber que a minha escolha que está causando essa infração é fruto da minha ignorância. Eu erro por desconhecimento da lei. Se eu estou errando tanto por causa de desconhecimento da lei, o que eu tenho que fazer? Estudar a lei. Estudar as leis morais. Começar a perceber a vida. Que tudo está correlacionado. E como é que foi feita essa escolha no meu sofrimento? E como é que foi que eu escolhi para a minha vida ser assim? Então, Kardec vem com as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Mas eu perdi meu emprego. Por que eu perdi meu emprego? Porque eu faltava, que eu era relapso, que eu perdia a hora todo dia, porque eu brigava com todo mundo dentro do trabalho. É causas anteriores? Não, é causa atual. Não aprendeu ainda a conviver. Puxa, mas eu estou com enfisema pulmonar. Isso é uma... Que causa é essa? Que escolha foi essa? Quantos cigarros você fuma, meu filho? Fumo 2 maços de cigarro por dia. Causas atuais. Precisa explicar mais alguma coisa? Então, o dinheiro acabou. Como você gasta mais do que você ganha, causas atuais. Os meus relacionamentos não dão certo, mas você se relaciona por interesse. Então, a gente começa a perceber que a maioria dessas causas somos nós mesmos os responsáveis. E é muito fácil ficar botando culpa no destino, no obsessor. Sou eu, que ainda sou inábil para lidar com uma série de situações, principalmente na área de relacionamentos. Quase todos nós somos criaturas com muita dificuldade para nos relacionarmos. Porque nossas relações não são pautadas na competitividade, de vez de ser na parte cooperativa. Nós somos criaturas que temos medo uns dos outros. A gente compete. E isso nos causa tantos problemas atuais. Então são as depressões. E o corpo somatizando isso tudo. E o corpo como escoador de toda essa noia, colocando para fora esses sofrimentos. Agora, quando a gente vê que uma pessoa, apesar de toda a sua diligência no seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, financeiramente, e acontecem reveses que independem da vontade dela, aí a gente vai falar, olha, causas anteriores. Uma criança que nasce com um problema, nada dessa encarnação foi feito. Causas anteriores. Poxa, mas eu não lembro. Graças a Deus, não nos lembramos, né? Se a gente se lembrasse das coisas, a gente não estaria aqui um olhando para o outro, né? Que a gente ia lembrar quem que é quem. Então, bom que vocês não lembram de mim. Isso eu acho ótimo. Então, são essas causas. E a gente pergunta, para que serve isso? Para que serve esse sofrimento? O que isso traz de útil? Traz de útil o aprendizado. Traz o discernimento. Porque a gente vê assim, puxa, eu posso comer bolo de chocolate? Posso. Posso comer um bolo de chocolate. Eu posso gastar R$100? Posso gastar R$100. Eu posso comer todas essas fatias do bolo de chocolate, que é um bolo imenso?
Você que sabe. Você que conhece o seu limite. Teu corpo é diferente do meu. Eu posso gastar 10 mil reais? Você que sabe. Então, te repara que dentro da lei de Deus, nós temos uma trilha, que algumas pessoas confundem com um trilho. Não é isso ou aquilo. Uma trilha. Que existe um limite, existe uma flexão nesse limite. Então, eu posso comer de um pedaço de bolo, uma fatia a algumas fatias de bolo. Existe um limite, um justo limite da lei, que me é permitido. Toda vez que eu ultrapasso o justo limite, que é o uso, o bom uso, eu caio na casa do abuso. E toda vez que eu caio na casa do abuso, isso vai me gerar dor e sofrimento. Então eu começo assim, nossa, eu estou com a barriga doendo, sentindo cólica, eu não sei o que é. Eu tenho essa cólica. Até que uma hora assim, você toma remédio, resolve a cólica, porque por que me dá tanta dor de barriga? Será que não é esse excesso de bolo que eu estou comendo todo dia de chocolate? Puxa, eu estou com um problema no banco, eu não sei o que é. Será que você não está gastando mais do que você tem? Então é a hora que a dor faz com que você comece a parar para pensar na causa. É quando a criatura começa a chegar para você e fala assim, minha vida não está dando certo. Né? Às vezes a gente fala para a pessoa, está sempre batendo nessa parede. Muda de parede, começa a mudar de parede, começa a mudar, até encontra a porta. Então, é justamente, é parar para pensar. Um dia que é a causa disso aqui? Então não é por que eu sofro, é para quê? Por que eu estou passando? Né? Para que eu estou passando por isso? Para aprender o quê? Eu tenho dificuldades de relacionamento. Eu tive o primeiro marido, me tratou muito mal, o segundo também, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, oito. Tem alguma coisa estranha. Será que você já aprendeu a fazer escolhas de relacionamento? Não é assim? Então, às vezes, a pessoa muda de bairro, muda de cidade, muda de país, muda de emprego e carrega a mesma problemática. Encontrar aquele mesmo tipo de criatura que, no fundo, ela busca. Ela tem afinidade com aquela situação. Ali é a causa. Um desejo, uma vontade ainda deseducada com a lei. Por que deseducada com a lei? Porque quando a gente pede a Deus dentro da lei de Deus, nós somos atendidos. É a prece do justo. Quando a gente aprender a pedir dentro da lei de Deus, tudo vai ser dado o deferimento ok. Mas, por enquanto, os nossos pedidos são tão insanos, tão caprichosos, que, graças a Deus, recebemos um indeferimento. Então, a gente aprende. Então, a gente começa assim. Eu comi um pedaço de bolo, não aconteceu nada. Comi 2 pedaços de bolo, não aconteceu nada. Comi 3 pedaços de bolo, comecei com uma gastura. E no quarto eu estou passando muito mal. Então, meu limite é 3. 2,5, 3. Ali eu começo a aprender a me conhecer. Que é diferente dele. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que parar para observar o que está gerando aquela situação de dor. Então, quando eu tenho que parar para pensar. Porque, às vezes, a criatura vive a vida inteira apaixonada pelos seus próprios erros. Às vezes, a criatura se apaixona pela sua autobiografia. E vem reencarnação, reencarnação, reencarnação. Uma sansara atrás da outra, que nem diz o hindu, e não muda nada. Porque ela se apaixonou pela sua própria vida. E ela acha até legal contar. Então, ela adora se explicar por tudo que está errado. Porque aí ela aprende também a não se responsabilizar. Mas nada funciona. Então, ela vai se explicando. Então, bem, serviu para um aprendizado, serviu para eu discernir até onde eu posso ir e deixar de ir. Eu faço o que com isso? Bem, o objetivo é que eu passe a ter mais empatia, que eu cresça com a dor. Porque no momento que eu passo por uma dor, quando eu escutar alguém me contando uma dor próximo a mim, eu vou falar isso. Eu sei que isso dói. Ou então me torno uma pessoa indiferente, fria, que aí significa que ainda não aprendeu nada. Que eu falo assim, eu estou com um problema, estou vivendo essa dificuldade. Eu falo assim, olha só, meu filho,
Problema seu, porque eu passei por isso e eu mesmo resolvi. Põe uma vergonha na cara e resolve você. Não tem gente que é assim? Ninguém me ajudou, não. Eu dei meu jeito. Dá o teu. Eu não tenho pena, não. Aprendeu com a dor? Não. Vai ter que sofrer um pouquinho mais. Por isso que a gente vê pessoas sofrendo, você fala assim, gente, mas não para. Vai sofrer mais. Até aprender a abaixar o narizinho. E entender que dói. Porque Deus foi democrático com a dor. Todo mundo vai passar. Mas é aquela hora que você começa a pensar, que tipo de dor é a minha? Então a gente começa a pensar no processo da resignação. Eu já compreendi, eu tenho essa compreensão da dor. Então a minha dor, do momento que eu compreendo, a minha dor não pode mais ser uma dor doida. Reparem o acento. A minha dor é doída, mas não é doida. Eu não tenho mais que endoidecer. Dói mesmo. Profundamente. Tem hora que não sei o que fazer. Mas é o momento que, com o conhecimento, a gente começa a discernir melhor as escolhas, a nossa responsabilidade diante daquele fato. Para de transferir para o outro, que foi o outro que fez eu fazer isso. Isso aconteceu porque o outro me levou. Eu aceitei a situação. E chega de botar o outro, que a história é sempre a gente mesmo. Eu. O outro não tem poderes. Se eu disser não. Então, quando a gente começa a aprender a perceber nas nossas vidas, como é que eu tenho parado para observar essas minhas aflições? Será que muitas dessas aflições não foram buscadas, que a gente chama, né, que a gente chama de sofrimentos até voluntários? Porque muitas pessoas, elas ainda precisam da dor para se sentirem amadas, para se sentirem queridas. É a bengala dela, é aquela dor. Ela não quer se livrar da dor. Ela falou, você pode me ajudar? Eu estou desesperada. Ajuda com calma. Não tenha pressa em ajudar, porque ela vai acabar aquela, ela vai arranjar outro problema. Ela vai estar com problema. Ela vive dentro dessas situações. Atrai. É o momento que ela se explica o seu sofrimento. Então são aquelas criaturas que só estão bem no meio daquele furacão. São as questões voluntárias. Dona Ivone Pereira conta um caso que ocorreu lá no Rio de Janeiro, de uma mãe, de uma moça, ela tinha um filho do primeiro casamento, separada, e casou com um moço que trabalhava ali em Deodoro, um operário, da Casa de Tecidos em Deodoro, do Rio de Janeiro, e com ele ela teve mais um filho. E naquele momento, ela pediu dinheiro para ele, só que eles viviam com muita dificuldade. Ele estava passando por uma situação financeira. E ela cismou que queria mais dinheiro. Queria mais dinheiro. Queria mais dinheiro. E ele dizendo que não tinha como dar mais dinheiro para ela. Ela, num momento de invigilância, né, de falta de responsabilidade nas suas escolhas, o que ela resolveu fazer? Se matar e levar as crianças para morrer juntos. Então ela vai para uma linha do trem, ali em Deodoro, bota os 2 filhos e ela. Conclusão. A menina do casamento deles, uma das 2 crianças, morre, a outra não morre, mas fica aleijada sem as pernas, e ela também. E ele, quando descobre a mágoa dele, ainda abandona. Fruto de quê? Nas costas dela, a responsabilidade pela morte de uma criança, a perda da parte física do outro e da própria vida dela. Fruto de quê? De não aceitar uma situação do momento. De buscar através das fugas, que a gente chama de fugas espetaculares. Essa criatura, ela não conseguiu aceitar
ela não conseguiu discernir o momento que ela tinha que aceitar. Porque tem momento na vida que você vai ter que aceitar. Você vai ter que aprender a calar a boca. Que o chefe vai berrar, vai gritar, e você vai dizer, ok. Então é quando a gente pergunta, como eu lido com as minhas aflições também? Como é que nós lidamos com as nossas aflições? Como nós fazemos quando somos contrariados? Como é que um jovem faz quando está contrariado? A gente fala geralmente que o jovem fica rebelde. Ele vai ser contrariado. Ah, mas eu não posso ser contrariado. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, eu não faço nada do que eu não gosto. Eu fico impressionada, porque eu faço o que eu não gosto desde a hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Eu tenho que fazer. Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que arrumar casa. Depois esperar eu querer fazer, vão ser poucas coisas. Então, como é que alguém vai se dar ao luxo de fazer só o que quer fazer? Nós vamos ser contrariados, porque a gente cria um script. Não é assim? Olha, eu vou casar com 20 e poucos anos, porque primeiro eu vou me formar. Depois, quando eu me casar com fulano de tal, daquele tipo, a gente faz um perfil, né? Eu vou ter X número de filhos, essas crianças vão ser um menino, uma menina, depois a gente bota como é que vai vir, vai ter com cabelinho assim, cabelinho assado. Depois eu vou arranjar um emprego naquela empresa muito boa, porque depois eu vou tirar férias não sei aonde, e depois eu vou comprar aquela casa naquele bairro, depois para passar as férias, uma casa em outro lugar na praia, uma casa também no campo, e blá, blá, blá. É errado fazer isso? Vocês acham que é errado? Não. É saudável. Por que não? Você tem que ter objetivos. Cada um tem o objetivo que quer. Ah, eu vou querer participar da maratona na Alemanha, eu vou virar um atleta. Que legal! Nós temos que ter projetos. Porque se você não sonha, você está morto. A gente tem que ter sonhos, coisas para realizar. Nós temos que ter o nosso plano A. Esse é o plano A. Não, me lembro quando eu conversava lá em casa com meu filho, o que você quer ser? Eram as coisas assim, mas quero ser jogador de futebol. Eu falei, pô, dá para pensar no plano B? Então eu quero ser diplomata. Que legal, plano A. E o B? E o C? E o D? E o E? Você tem que ter outros planos. Não pode ficar só no A. Você tem que aprender que tem outros planos. E esse sonho tem que progredir. Né? Outro dia eu estava contando a história de uma pessoa que não tinha dinheiro no meu tempo, que nós usávamos na minha época, uma boneca chamada Dorminhoca, que botava na cama, aquela boneca era cara, para quem não tinha dinheiro. E uma colega minha ficou com aquele sonho até completar 26 anos, que ela teve dinheiro para comprar a boneca Dorminhoca. Então, você vai fazer o que agora com essa boneca, gente? Isso que é com essa boneca, vai? Não, quer dizer, a pessoa fica com sonho e fica ali paralisada. O sonho também tem que ir mudando. Ah, eu queria a Disney, não fui. Ah, também não quero ir mais, não vou brincar mais nada aqui, não estou com problema de coluna. Muda o lugar, gente. Então, a gente tem que aprender. Tem, sim, um planejamento. Mas, acima do meu planejamento, tem uma coisa que se chama programação divina. A programação divina. Então, na programação divina, de repente, eu não vou casar. Na programação divina, eu não vou trabalhar naquele lugar. Na minha programação divina, eu não vou ter filho. Então, eu tenho que começar a perceber. Que bom que eu planejei. Mas, olha, o script foi esse, plano A. Mas a vontade de Deus foi outra. Por que a vontade de Deus foi outra? Porque é para o meu bem. Aquela situação que está me contrariando, que eu não gostei, que eu não sonhei, é justamente a que eu necessito para crescer. Aí a gente fala assim, puxa, mas eu vim cair justamente nessa empresa, é justamente aquela empresa onde aquelas pessoas próximas vão me ensinar a aprender a viver no meu quadrado. Né? A gente costuma dizer isso, às vezes a gente vê uns jovens muito espaçosos, né? Um jovem chega, bota aqui, joga o sapato para lá, né? Assim, faz o negócio para cá, joga a toalha para lá. O espaço dele, ele vai andando e vai soltando. Ele vai trabalhar numa empresa, vai começar pequenininho, aí ele começa a se espalhar muito, já chega um colega fazendo assim, ó, né? Zunindo as coisas dele no chão e fala assim, meu filho, ó, teu espaço é esse aqui.
Não é o outro que vai dizer para a gente? Cada um no seu quadrado. Porque às vezes em casa não conseguiu aprender. Então a gente percebe, né? Eu me lembro sempre daquela história. Tem o pastor e tem o cão pastor. Jesus é o pastor. Vamos comigo. Vamos caminhar no amor. Ah, não quero. Então vai com o pastor. Uau, 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 uau. E bota a gente para correr na direção. Então você escolhe. Se anda com o pastor, se anda com o pastor. Mas vai andar. A vida vai fazer você andar. Não é assim? Então, às vezes a gente vê situações. Eu me lembro que um dia eu estava indo para um determinado lugar no trem e um rapaz, eu sempre conto essa história, eu achei ela muito engraçada. Ele estava lá sentado com o seu compasso completamente aberto, né? E o local, eu fiz aquele meu olhar, né? Tipo, dá para fechar o compasso aí, né? E ele, não é. E eu falei assim, a hora da manhã, já vi o jeito dele, vai me dar um fora. Fiquei ali parada na frente com bolsa e ele fingindo que não estava me vendo, claro, que estava vendo, como tinha outras pessoas, e ele ocupando aquele espaço todo. Numa determinada estação, o trem parou, entrou outras pessoas, chegou um outro, olhou para ele, deu-lhe um tapa naquela perna, que rapidinho ele se aprumou, e o cara assim, um cara imenso, mal cheiroso, sentou do lado dele. Eu olhei para ele e eu falei, podia estar sentado comigo, eu estou perfumado. Perdeu a oportunidade. Aprendeu, não aprendeu? Ele tinha que ceder. Então, nem sempre a gente vai ensinar o outro, não. A vida vai mostrar. Cada bicudo vai encontrar outro bicudo. Por isso são esses encontros. O que o outro está na nossa vida ensinando o quê? Por que aquela pessoa que a gente fala assim, que aflição é essa na minha vida, essa criatura? Aquela criatura é um instrumento da lei de Deus para o meu aprendizado. Porque, vocês imaginem, quando a gente convive, né, dentro do centro espírita, só com amigos, todo mundo é legal. Um pedaço do teu bolo, está aqui dentro. Oi, irmã. Nós chamamos de irmã. Vamos contar para você. Trouxe essa água para você, minha querida. Todo mundo é legal. Todo mundo é gente fina. Bem, o que eu começo a achar se eu ficar aqui dentro com essa vibração do centro espírita, aquele guarda-chuva espiritual, né? Aquela presença do guia, que só tem guia, já trabalhar aquele ambiente, eu me sinto bem. Aí eu começo o quê? Levantar voo, né? Eu sou ótima. Olha, as pessoas gostam de mim. Sei lá, eu sou uma pessoa legal. Aí eu começo a acreditar, né? O processo de Cici, e se sentindo que eu já virei gente. Até que a gente vai para um determinado ambiente, que vem aquela criatura especial, e dá aquela cheiradinha assim, né? Rapidinho saca onde é que é a nossa brecha, e vai lá e pá! Aciona o ponto principal. Aciona no botão certinho. Você fica assim, como é que consegue? Não é? Não tem gente que aciona? Como é que consegue? Já vai se aproximando, a gente já começa a tremer. Vai, me aciona. Aí ele vem, solta uma palavrinha. Aí, né? Toda aquela coisa mal resolvida, a pessoa ainda é bruta, né? Rudimentar, agressiva, tudo aquilo mal está aqui dentro. Só que eu estava num ambiente que me pouparam de demonstrar quem eu sou. E estava até me fazendo mal, estava me fazendo acreditar que eu já era. Quando o outro é um instrumento da lei, me aperta, eu ponho para fora o que sai de dentro do meu coração, porque é o que sai da minha boca, e que eu falo, que raiva que está me dando, criatura. A raiva que estava lá dentro. Que vontade de socar fulano. Olha o que estava lá dentro. Ou você fala assim, eu não pensei que eu tivesse um sentimento tão ruim. Porque estava onde? Dentro de mim. E o outro foi lá, gosta de ter minha espinha, já viu? Aí tu fala, ui, isso é meu. Tá nojo, né? Meu! É meu, aquilo ali é meu. Aquilo é meu. Não adianta mais negar. Eu preciso contar para os outros. Mas eu tenho que saber que aquilo é meu. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que drenar isso. Eu tenho que começar a pensar, onde foi que ele aciona? O que ele está metendo o dedo? É no meu orgulho? É no meu egoísmo? Porque
Que ou foi orgulho, egoísmo, ou foi na minha vaidade. A minha vaidade é a imagem que eu tenho distorcida de mim mesmo. Então, de repente, ele me comparou com alguém, isso me incomodou terrivelmente. O egoísmo é quando eu olho a vida apenas sob o meu prisma, sobre a minha forma de ver. Só eu sei, sou uma pessoa egoísta, é tudo dentro dos meus interesses. Eu fui contrariada. Ou no meu amor próprio, que é a exageração, né, desse sentimento de aprender a se gostar, que é natural. Então a gente começa a perceber, você fala, a gente é uma fruta, a gente é uma alma sofrida, gente. A gente é esse. Não só quando o outro me faz sofrer, quando eu faço o outro sofrer. Eu sou um aflito, porque a gente fica imaginando, bem-aventurados aflitos, quando a gente fica diante de aflição, que alguém está nos maltratando. E o quanto que eu maltrato o outro. O quanto eu ainda perturbo o outro. Que a gente começa a ver o quanto nós temos dificuldade na área de relacionamento em cobrar situações de comportamento do qual eu ainda não tenho. O que sou eu para cobrar o que alguém? Então, quando você para de se olhar e vê o que saiu dali, você começa a ficar mais, né? Vamos limpar isso aqui. Você já entendeu onde é que é teu quadrado? Entendeu aonde está o teu processo de evolução espiritual? Você está na meiuca. Você nem é aquele espírito que foi criado agora simples e ignorante. E não é São Francisco de Assis, não. Onde é que você está? Estou nessa meiuca aí. Em algumas coisas eu consigo, nas outras não. Estou numa meiuca, é melhor eu nem saber. Porque tem que ir, tem que caminhar. Então eu vou trabalhando todo dia um pouquinho. Com um pouquinho mais de conhecimento. Porque o conhecimento faz com que eu faça o quê? Eu começo a observar essas minhas emoções, essas minhas aflições, começo a discernir o que o outro está fazendo e começo a parar. Assim, peraí. Então eu tenho que me acomodar? Então a ideia pode ser essa. Então, se eu não posso mudar, se isso tudo às vezes foi uma causa anterior, eu vou ficar quieto. Deixa pra lá. Não. Resignação é diferente de acomodação. A resignação é quando você aceita na tua vida uma determinada situação após você ter feito tudo o que você podia para modificar. A acomodação é a situação da criatura passiva. É aquela que disse assim, olha, Deus quer. Eu sou assim, essa pessoa miserável, porque Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer a gente feliz. Nosso DNA é DNA de amor. Deus quer a gente bem. Né? Então a gente fica assim, eu não quero isso não. Não é possível. Deus quer a gente muito bem. Porque aí a gente começa a pensar que o processo de resignação, de aceitação, é quando eu tenho que ter a minha consciência limpa. Quando Jesus fala assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Olha, pega um diagnóstico, eu estou com uma doença. Ué, por que comigo? Ué, eu sou poste. Não dá doença em poste. Eu não sou poste. Só pode dar doença na casa do vizinho? Na minha, não pode dar? É comigo mesmo. Fica chateado? Fica, não, fica. Você fica chateado, você fala assim, pô. Mas vamos embora. Para de chorar. Ficar chorando não vai adiantar nada. Levanta aí, já chorou 2 minutos, tá bom. 2 minutos é o suficiente. Né? Vamos procurar solução. Vamos no médico. Vamos no médico A. Médico A, você vai lá, o médico A manda passar um montão de exame, você vai lá e faz todos os exames. Não tá bom ainda. Vamos no médico B. Vamos no médico B. Vamos para outros exames. Vamos no médico C. Fazer outros exames. Pô, tem um outro que é maravilhoso. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro. Eu trabalho. Você pode me emprestar um dinheiro, me ajudar a pagar para mim no médico D? Pô, aí eu, mas o governo, aí você começa a pegar, né? Você pega o teu orgulho, guarda ele na gaveta e começa a pedir ajuda. Você conhece como é que eu posso ir naquele médico? Você conhece a fulana é amiga da mulher dele? A mulher dele. A gente vai lembrar lá da viúva, né, com o juiz Inico. De tanto ela pedir, torrar o saco do juiz, ele liberou. Então a gente tem a nossa parte. Eu não vou no médico por causa do orgulho? Não, guarda o orgulho, gastei o dinheiro. Vamos lá no médico.
Mais uma acabou. Aí acabou. Então eu fiz tudo dentro das minhas possibilidades para dar uma solução àquela situação. Apesar de tudo, não consegui. Então é aquele momento. Qual é o limite? Porque senão eu vou entrar na casa da rebeldia. Isso é que é o problema. A minha parte, ajuda-te que o Senhor te ajuda. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ah, não teve solução. A minha doença não vai resolver. Oh, mas você, espírita, que dá passe, que vai aparecer. Oh, o quê? Tem tapete vermelho? Alguém prometeu que não passaríamos por dores? Que história é essa? Que largou a doutrina espírita porque aconteceu não sei o que na casa. Um dia que estava essa parte no contrato, se nós sabemos que mais preparados nós seremos mais atribulados para voos mais altos, asas mais fortes, e para ter asas mais fortes tem que passar por situações que tem que desenvolver o quê? Resistência. Então, eu sou fiel a Deus no dia de sol, quando eu estou com dinheiro no bolso, meu filho está bem, meu casamento está bem, a família está tendo probleminha. Quando vem a hora da tempestade, que tudo parece mudar, como é que eu fico? Vai passar. Nós vamos passar por sombras. Entendi, tudo passa. Tá bom agora? Tá muito bom? Vai passar também. Tudo passa. Tá ruim? Vai passar. Tá bom? Vai passar. Porque nós vivemos, porque se não acontecerem as tempestades, nós não vivemos em polos extremos. Nós não precisamos das tempestades, nós precisamos da noite e do dia para aprender a trabalhar com extremos para encontrar o equilíbrio. A gente só valoriza uma determinada situação quando você está numa ponta. Você fica mais empatia, você começa a observar mais o outro. Você já viu uma pessoa com dinheiro e com tudo bem resolvido? Como é que ela anda? Né? Ela anda ali saltitante. A vida para ela não. É um passeio empaquetado. Não sei se vocês conhecem, é uma porcaria atualmente, mas assim, tranquilo. A vida está assim. Quando o negócio começa a vir a tempestade, pelo menos ela para primeiro para reclamar, não é? Esse cara esqueceu de mim, Deus é ruim, que não sei o quê. Então, o primeiro movimento é ela parar. Depois que ela parou de reclamar, ela vai começar a botar a cabecinha dela no lugar e ela vai tentar, como é que eu saio dessa situação? Ela vai começar a estudar a sua situação para encontrar a solução. E do momento que ela ganhou e vem desenvolvendo a fé, a confiança em Deus, essa sensação, ótimo, vai ficando mais tranquila. Ela vai ter uma resistência. Ela já sabe que aquela tempestade vai passar, ela já passou por outras. E a gente pensa assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Tá, vamos pensar, a pior coisa que pode acontecer. O que seria a pior coisa que pode acontecer? Não é perder o corpo, é. Porque nós somos espíritas, né? Se nós somos espíritas, a gente sabe que a vida continua. Se a vida continua, vários corpos nós já tivemos e outros tantos vamos ter. E Jesus falou, esse templo eu destruo e edifico em 3 dias. Então, isso não é o pior. O pior é eu perder o quê? A minha fé. A minha confiança em Deus. Isso é o pior. Eu trocar as questões temporais, que é do momento, pelas questões eternas. Por quê? Né? Quando a gente vê assim, as contrariedades, as aflições da vida. O que a minha personalidade quer? A minha personalidade quer conforto. Vou ser sincera com vocês, eu gosto de conforto. Eu gosto de ter uma saúde maravilhosa, uma vida tranquila. Eu gosto. A personalidade quer isso. A personalidade. E é interessante que quando a gente está no plano espiritual, lá junto, quando nos permitem chegar próximo ao mentor para fazer a programação espiritual, que ele olha e fala assim, olha só, estou vendo aqui que você foi lá, né, há pouco tempo,
resolver problema com A e B naquela família. Mas eles eram difíceis, hein? Você não conseguiu resolver o problema com A e B, não. Você voltou aqui, ó, com um problema com A e B sem resolver. Você não trouxe problema com C e D. Você também criou problema, não sei no seu trabalho. A gente é complicado, né? A gente é ruim de relacionamento. Situação, a gente adora ter razão, esquece de ser feliz. Em nome de ter razão, a gente complica os bem, não é? Então ele vai olhar e falar assim, olha, então vamos fazer o seguinte. Quer continuar caminhando? Se eu deixar do jeito que está, tu vai ficar paralisado aí. Não quero caminhar. Quer caminhar? Então, vamos montar essa programação espiritual aqui. Então, tu vai vir com aquela fulana na tua casa, aquela pessoa, aquela pessoa amorzinha ali, quentinho do teu lado. Você fala, ah, não, com fulano não vou aguentar. Não dá. Viu? Então, porque se ele for teu vizinho, você vai se mudar. Para você, nego, resolver isso, só vindo no sangue. Pelo menos uns anos vocês vão ter que trabalhar isso aí. Pelo menos um não vai matar mais o outro. Tentar sair disso aí melhor. Não vai sair apaixonado, mas já não vai matar. É um progresso? É um progresso. Já é um progresso. Está aqui a programação. Ó, outra questão. Você se complicou com dinheiro, hein? Você pegou essa área aí financeira, foi bem egoísta, se complicou, você usou o dinheiro só para os seus interesses, nem com você soube usar. Tu é mesquinho, tu nem comprava uma roupa nova, tu só queria deixar o dinheiro no banco. Então vamos trabalhar essa área financeira? Você vai vir comigo, tá? Para aprender a trabalhar isso, tá bom? Ah, tá bom. Tá no plano espiritual, não tem dinheiro, né? Olha, pode mandar esse problema. Não é assim que a gente faz? Ó, você também vai ter um problema, está vendo aqui a questão na área física. Você está com essa situação para resolver. Pode mandar. Você não tem corpo físico, né? Pode mandar problema de coluna, isso aí não importa. Vamos resolver que eu quero caminhar. Não é assim que a gente faz? A gente, não, o papel aceita tudo. Entendeu como é que a gente é? Bota aí para mim fazer isso. Aí reencarna. Aí a gente fala assim, estava bêbado quando pedi isso? Não, eu estava lúcido. Quem pediu foi o espírito. Porque a visão do espírito é completamente diferente do encarnado. O espírito quer progredir. Ele sabe que aquilo ali é um dia na eternidade. Que ele quer se livrar daquela situação. É como se dissesse, olha, é só um dia. E o resto está liberado. Tá, vamos resolver logo isso aí. Quando chega aqui, a personalidade que é outra coisa. Aquela porta estreita está muito apertada. O que aconteceu? Está muito apertado para passar por aqui, é muita coisa. A marca de Jesus é a renúncia, não é? Quando Paulo fala, trago no meu corpo as marcas do Cristo. Qual é a marca do Cristo? A marca disso aqui é essa, ó. Não é? Tudo não tem marca? Tudo tem marca. Eu não posso falar o nome de marca aqui, ó. Isso aqui tem marca. Qual é a marca do Cristo? A da renúncia e da abnegação. E eu quero seguir Jesus, mas essa parte da marca eu vou ter que seguir? Tem. Foi isso que eu escolhi. Chegou aqui, eu não quero aguentar. Eu não quero negociar. Então a gente vai começar a perceber a rebeldia na primeira contrariação dos jovens. Um casamento desfeito. Como é que a pessoa funciona? A perda de um ente querido. Né? Quando um desencarne na família. Quando a parte financeira desengrona. A pessoa vê os amigos indo embora. Não é assim? É assim. Você vai falar assim, nossa, isso aconteceu comigo. Eu descobri que meus amigos me abandonaram. Que desilusão! Dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Toda vez que alguém desiludir, fala assim, graças a Deus, mais um me desiludiu. Porque a pior coisa do mundo é viver na ilusão. O inferno está cheio de gente iludida. Então, quando alguém desilude a gente, que mostra mesmo que a gente fala, menos uma ilusão na minha vida. Pelo menos a gente começa a lidar com o que é a mais real.
A gente para de fingir. A gente pega o leme desse negócio, vamos embora resolver isso aí, vamos resolver essa dificuldade. Não vou conseguir dessa reencarnação resolver isso tudo que o guia mandou, não, hein? Tá difícil, hein? Vou tentar dar conta de uns pontos aqui. Mas também não tenho pretensão de resolver, porque eu pedi às vezes mais do que eu tinha condição. Não foi Deus que mandou. Eu, afoito, espírito afoito, que sei que eu sou, acho que vou ter moleza, que vai ser fácil para mim. Na hora não é. Porque a personalidade, que é outra coisa. De vez em quando eu conto uma história que uma vez eu vivendo uma situação muito, muito aflitiva e pensava assim, não é possível, meu guia vai resolver isso tudo. A gente tem os pensamentos mágicos, né? Vai chegar na hora, vai resolver isso negócio. E aquilo tinha meses para ser conduzido. Passou o primeiro mês, e ele mandava mensagem para fulano, para Ciclano, para mim não mandava ninguém. Alguém mandava todo mundo. Para mim não tinha nenhuma. Foi tudo acompanhado. Falei, vai chegar no último momento, ele vai resolver essa bagunça aqui. Não é assim que a gente pensa? Isso vai ser resolvido, não é possível. Fiz tudo direitinho. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto. Nada. Chegou o mês, nada. 15 dias faltando, nada. Na semana. E aquela situação que tinha que ser resolvida, ele se apresentou. Eu chorando, já desesperada, né? Porque a gente acha assim, estou sem fé. Não é isso que a gente pensa? Estou sem fé. O que é a fé? Acreditar, guia, que Deus vai resolver o meu problema. Não é isso que é fé? Pois é, ele virou para mim e falou assim, fica calma, fica tranquila, que tudo isso vai ser resolvido. Aí eu... E ele continuou, mas não do jeito que você está imaginando. Mas não do jeito que você está imaginando. Qual é o jeito que todos vocês imaginam a solução de alguma coisa? É na doença a cura, não é? É na calúnia a verdade ser restabelecida, no desemprego a contratação, enfim. A gente acha que fé. Ele falou, vai, dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas não da maneira que você está pensando. Então a gente começa a pensar, que maneira é essa que a gente pensa? É a maneira da personalidade. Vai dar certo porque o espírito se propôs. A minha programação espiritual, eu precisei pedir e resolvi passar por aquela situação. Na carne, não me interessa, não quero. Está doendo. E vai dar certo. Você vai passar. Se você não fizer bobagem, vai passar. Qual seria a bobagem? A rebeldia. A rebeldia. É quando você empurra o cálice. Aí você complica. Quando estava justamente quitando uma situação, você resolve e arranja outra situação. Porque não suportou. Não resolve aquela e arranja outra. Então a gente percebe que deu certo. Quero dizer a vocês que deu certo. No sentido que passou o que tinha que passar. Não morri. Vivi com o que eu tive que viver. A fé, o mais importante é que a fé foi fortalecida, porque eu descobri que eu não vou ter tapete vermelho, o guia não trabalha para mim, então eu não peço mais a Deus, tira esse peso de mim, eu peço, me dê ombros mais fortes. É um outro pedido. Eu tenho que passar por essa aflição, porque eu preciso crescer, eu preciso testemunhar minha fé em Deus, eu preciso testemunhar na carne. E eu, quando vivencio uma aflição, eu tenho a oportunidade de exemplificar para o outro. Né? Nós somos cartas vivas do Cristo. Então, meu filho vai me ver e vai falar assim, como é que ela passa por essa dor? Olha lá como é que ela passa. Ele está olhando. Como é que ela passa pela prova da calúnia? Como é que ela passa pela prova da traição? Como é que ela passa pela prova de uma doença? Como ela passa? Ele está observando. Além do meu filho, inúmeros espíritos estão observando. Ué, ele faz desobsessão, faz doutrinação aí com o espírito, faz atendimento fraterno, dá piruada na vida de todo mundo. Como é que é ela? Como é que você é?
você é coerente com o que você fala. Porque senão, você é uma caricatura. Senão você está mais perdido, né? Que a gente fala, um cachorro de mudança, não é? Com o caminhão. Você não sabe quem você é. É muito triste desencarnar nessa situação. Quem eu sou? O que eu acredito, afinal de contas? Ou eu acredito, ou eu não acredito. Até na hora que nós vamos morrer, o outro vai me observar como é que eu morro. Como é que eu morro? Eu vou berrar? Eu vou gritar? Eu vou espernear? O que eu vou passar para o meu filho, para os espíritos tão próximos? Os guias espirituais, eles costumam colocar nos nossos lares inúmeros espíritos estão sendo atendidos para dizer assim, fica lá na casa de fulano para ver como é que ela cuida do filho. Vai lá, vê lá como é que tem que fazer. Muitos de nós somos exemplos. Mesmo que a gente fale assim, pô, mas os exemplos de alguma coisa, nós somos exemplos, gente. Querendo ou não querendo, nós somos exemplos para o outro. Nós somos modelos. Por mais que a gente fale, olha, eu sou muito imperfeita, mas não interessa. Para aquela criatura, é o melhor modelo, é o mais próximo para ela. Jesus ainda está muito longe. Então, nós estamos testemunhando para ela falar assim, pô, viu como é que ela passou por aquela doença? Ela não passou. Eu não vi ela falando mal de Deus, eu não vi ela xingando, eu não vi ela falando que Deus estava injusto. Bonito. E ela também. Independente se vai desencarnar ou não. Como é que ela passou? Como é que aquela... Olha como é que ela... Né, a gente lembra de algumas pessoas da família. Como é que fulano passou aquela situação quando foi traído? Ah, fulano foi lá e matou um cicrano, o outro foi lá e entrou em depressão. Como é que ela passou? Entendeu que tinha que passar, tomar aquele cálice, suportou. Doeu? Doeu, mas não endoideceu. Qual a diferença? É uma dor doída, mas não é mais doida. Disciplina. A gente, quando está na frente de um filho, nós que somos muitos aqui, mãe, pai ou professores, não podemos dar o luxo de termos piti, podemos? Ficar chorando, ficar... Não. A gente às vezes está com vontade de chorar e não fica para deixar o outro mais tranquilo, para dar exemplo. A gente faz isso. Da mesma forma, nós somos testemunhas para o outro. Nós passaremos por dores para testemunhar a fé. Se é que nós queremos nos manter nesse caminho. Se é que queremos. Porque nós somos livres. O que não é possível é falarmos em Cristo, falarmos em Deus. É nos comprometermos com a espiritualidade. E no primeiro momento, abandonarmos o barco. E começarmos os impropérios. Outro dia eu vi uma criatura falando, mas, poxa, não foi justo a doença de fulano. Poxa, se não foi justo a doença de fulano, logo, por uma questão óbvia, Deus não é justo. Porque se Deus é a causa de tudo, nada que acontece é diferente dessa causa. Se a consequência é injusta, a causa está injusta. E Deus é justo. Deus é justo. A lei de Deus é justa, é perfeita. Eu é que infringi a lei. Fulano infringiu a lei. Então, quando a gente vê uma pessoa num sofrimento, numa aflição, eu não posso ter a pretensão que eu vou resolver o problema dela. Não vou. Vai dar passe, mas não vai curar naquela situação. Vai trabalhar o perispírito da pessoa. A gente pode dar um passo. Vai trabalhar o que naquela criatura? A emoção dela, fortalecer a fé. Falar para ela, olha, meu filho, Deus tem caminhos que eu desconheço. Eu não sei resolver esse problema, mas Deus tem caminho que eu desconheço. Quando as portas estão muito fechadas, quando os muros estão muito altos, Deus tem solução de abrir essas portas. Eu não tenho. Eu, no momento, não estou conseguindo perceber. Mas Deus tem. É aquela hora que a gente fala assim, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer para resolver essa situação. Venci meu orgulho, venci a minha vaidade, fui lá pedir para um, pedi para outro, procurei, não tive preguiça. Mas até onde eu posso ir, eu fui e não consegui solução. Agora, o que eu faço? Entrego aos pés do Cristo.
Entrega para esse caminho. Porque a partir dali são soluções que eu desconheço. Mas eu não posso entregar no primeiro momento. Mas quando eu entrego, eu tenho que confiar. Confiança. E se entregar, porque a gente fala, eu confio em Deus. Você não fala isso? Confia em Deus. Vai, meu filho, vai com Deus. Vai dormir. Não posso dormir porque ele não chegou. Vai que Deus dorme e ele não volta para casa. Meu filho, eu tenho que tomar conta. Confie em Deus. Não, né? É uma expressão, uma forma de dizer, vai com Deus. Confia. Confia. Se ele morreu, desencarnou, é o momento dele, é a época dele. Não foi porque eu fui dormir, eu deixei de dormir. Isso não existe. E confiar em Deus significa também que não é que não vai acontecer nada com ele. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas eu vou entender que está dentro da lei de Deus. É isso que eu posso entender. Nada ocorre fora da lei de Deus. Então, quando Pilatos questiona Jesus e fala para ele, responda, e Jesus fala, não responde, na hora da crucificação, Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho poder sobre você de vida e morte? E Jesus responde, o poder que tu tens sobre mim foi te dado do mais alto. Ou seja, ninguém faz nada com a gente que não seja permitido pelo mais alto. Nada. Não cai um fio dos nossos cabelos sem permissão. Ou que nós não tenhamos buscado aquela situação, que Deus também vai dizer ok. Deus também fala tudo e fala ok. Posso não sei o quê? Pode. Posso maltratar fulano? Pode. Pode. Mas depois tu dá conta disso. Então, quando a gente está dentro da lei de Deus, não tem como o outro atingir. Nada acontece sem a permissão do mais alto. Então foi quando Jesus falou, eu venci o mundo, as tribulações do mundo. Vença também. Bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. E não viver daquela maneira. Eu estou aqui no centro, né? Eu dei 5.000 passes, atendi 3.000 espíritos. E vê o que acontece com a minha vida? E carregando aquelas correntes. Olha a pessoa que carrega corrente, parece aquelas freiras antigas da encarnação. Aí você fala assim, pô, mas eu estou aqui vivo. Agora, vivendo mal, né? Sou aquela pessoa que vive com uma cara que está mais para lá do que para cá. Porque não basta viver. É preciso viver com alegria. É preciso que se viva com felicidade. Porque Deus não quer apenas que se viva. Não sou uma máquina. Viver com emoção. Eu tenho dores, como todos têm. Tem perdas, vou passar por sofrimentos. Outras vão ser maiores, outras menores. Todos nós. Mas é aquele momento que a gente pensa assim, está tudo certo. Tudo certo dentro da lei de Deus. Absolutamente nada ocorre. Se não está dando certo, a gente fala assim, mas não deu certo, porque não chegou ao fim. Não, no final vai dar certo. O que temos que passar, nós vamos começar a aprender a caminhar com mais confiança. E a gente fala assim, e como busca essa fé? Né? Essa confiança no momento de aflição. Como aceitar essa dor? E a gente vai percebendo que a fé não é realmente uma nuvem que vai parar na nossa cabeça e vai cair fé. Não tem, não existe isso. É quando você começa, né, como Kardec fala sobre essa fé estabelecida dentro da própria razão e do sentimento. Quando Jesus fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, quem é que liberta? Conheceis a verdade vos libertará. Quem é que liberta? O conhecimento ou a verdade? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento, é a verdade. E às vezes as pessoas confundem. O conhecimento é importante. O conhecimento desmistifica. O conhecimento me faz crescer. O conhecimento retira obstáculos da minha visão. A verdade. E que verdade é essa que me liberta?
É a minha verdade, a verdade dela, a tua verdade? Não. É a verdade divina. É a verdade de Deus. Então, quando eu me liberto, é quando a gente começa a pensar assim, essa verdade, ela inicia pela casa do conhecimento. É quando eu estudo. A importância do estudo das leis morais, o estudo, né, da fé, da vida de Jesus, das promessas do Cristo. É quando a gente se alimenta com essa água viva que Jesus nos deixou. Esse é um primeiro momento. Ela vai passar por que setor? Pelo setor intelectual. Eu vou conhecer essa verdade, eu vou estudar sobre essa verdade, eu vou ler muitos livros, eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso comparar um pensamento com outro pensamento e começar a sintetizar. E depois que passar pelo intelecto, essa verdade tem que ser refletida, porque isso não serve nada. Se eu não parar para refletir, isso não serve para nada. Eu fico aquela pessoa que parece aqueles Google, já viu espírita Google? Parece um sabereta. Pode ser já, porque não tem nada. São umas pessoas que viram Google. A gente começa a perceber e fala para a pessoa assim, mas meu querido, olha só, se você morrer agora, qual parte do evangelho que você escolhe? Para você se dizer. Você conhece o evangelho? Qual a parte? Que você fala dentro do teu coração. Se você estiver sozinha agora, você vai desencarnar. Espero que não. Se você quer que eu leia para você, leia agora até qual a parte. Você não parou para pensar nisso? Jesus, se fosse para escolher um, você já deveria ter escolhido. nunca sabe. Faltou a reflexão. Faltou usar aquele alimento para mim. Porque eu pego o evangelho e dou para o outro. Dê fulano tal. Dê página tal. Nossa, essa folha aqui é muito boa para fulano. Essa passagem aqui de Jesus é bom para ele. E para mim? Qual que me alimenta? Qual que me dá sossego de alma quando eu estou mal? A reflexão dessa verdade. Eu conhecia. Você conhece o evangelho. Mas eu não refleti sobre ele. Não parei para pensar. Como é que eu uso no dia a dia isso? Como é que eu trabalho essa situação no dia a dia? Como é que eu trabalho isso nas coisas mais simples? Que Jesus é isso. Jesus é a vida de relação. E depois eu refleti. Eu sinto essa verdade. Tu tem que sentir esse evangelho. Não posso falar de evangelho sem parar para sentir evangelho. Como é que as pessoas querem falar de evangelho, dar aula de evangelho, sem sentir o evangelho? Lá dentro do coração? Nós vamos virar fariseus. Com conhecimento, vamos inchar, parece aqueles pavão. Não é mesmo? Aquele conhecimento. Sem reflexão. Sem sentido de alma. Depois que você sente, conheceu a verdade, sentiu, refletiu, vai para onde? Para algum lugar. Para onde é que vai? Para onde vai? Passou pelo meu intelecto. Eu entendi. Passou pelo meu coração. Eu estou sentindo isso dentro de mim. Aonde isso na minha vida entra? Aonde isso aqui me responde nas minhas ansiedades e angústias? E vai para onde, gente? Vai para minhas mãos. Vai para os meus olhos, vai para o meu corpo, vai para a vida. Vai para as minhas obras. Porque se isso não sair, isso não serviu ainda para nada. Então, viver é aprender a se gastar e não se economizar. Então, é buscar a verdade, entender a verdade. Vamos estudar, vamos conversar, vamos fazer curso. Mas vamos ter um momento nosso, nas nossas casas, no ambiente que nós queremos, numa montanha, numa praia. Sinta aquilo dentro do coração. E olhe o outro e perceba a beleza daquele ensinamento do Evangelho. Porque Jesus é o médico. E o Evangelho é esse remédio. Toma o remédio para mim. É isso aqui, minha dor era essa. O remédio é esse capítulo aqui, olha. Agora, o que eu faço com isso? Isso tem que sair para as mãos. Isso tem que sair por todo o meu ser. Aí sim eu me encontro com Deus. Por quê? Por isso que a verdade nos libertará.
nos libertará de tanta ignorância, de tantos preconceitos, de tantas arrogâncias, de tantas pretensões. Nós somos excessivamente pretensiosos. Nós temos a pretensão que numa encarnação, olha, vamos virar São Francisco de Assis, como eu já ouvi algumas pessoas. Gente, é como eu diria assim, menos, bem menos, né? Vamos caminhar dia a dia, a cada dia desenvolvendo um pouquinho mais do amor, a cada dia com mais boa vontade, vencendo a indiferença do outro, trabalhando o outro como dificuldade, olhando o outro e a situação adversa como a situação necessária que me faz sair da minha zona de conforto. Eu parei. Nós somos altamente acomodados, está tudo bem, eu estou parada. Porque às vezes a gente não anda, não tem iniciativa para pegar e assumir compromissos. E vem a onda, e vem o roldão, e vem a vida através do outro, e faz a gente andar. No que faz a gente andar, nos faz descobrir caminhos novos. É por isso que nós estamos aqui, a maioria de nós. Caminhos novos. Não é isso? A necessidade é a mãe da criatividade. E nós ficamos mais inteligentes. E nós desenvolvemos inteligência porque para resolver aquele problema, a gente pensa, a gente raciocina, a gente reflete, a gente busca uma solução e a gente vence orgulhos, vence preconceito, chega ao outro, pede ajuda. E é assim que a gente cresce. Junto, percebendo a grandeza do outro coração junto a gente, que fica tudo muito mais fácil. Então, quando a dor chegar, muita gente fala, eu preferia morrer, não é assim? Ou buscam aquelas ou o suicídio, a loucura, que são chamadas fugas espetaculares. Mas não adianta fechar os olhos. O que seria fechar os olhos para não ver a própria vida? Abra, olhe, repara, se cate os seus pedaços. Você está todo despedaçado, cate os seus pedaços e se reconstrua. Mas baseado não mais no padrão do outro que você um dia seguiu. Porque quem está aqui hoje, todos nós temos um padrão, que é o padrão do Cristo. Nós vamos resolver, sim, as nossas aflições. Mas dentro do padrão do Cristo. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Eu também quero ser feliz. Mas não mais a qualquer preço. Não mais a qualquer preço. Eu não pago mais o preço da ingratidão, a infidelidade a Deus para eu ser feliz. Porque não vai me trazer felicidade. Então é quando eu tenho e sei que tudo é importante. Tudo é muito importante. É muito bom ter as coisas que a minha personalidade quer. Mas imprescindível mesmo é Deus. O resto é acessório reencarnatório. Que nessa vez eu estou assim, na próxima vai estar assado. Para nós encerrarmos, né? Que eu já passei da hora, né? Posso ler um negócio? O nome desse texto chama o Holocausto Maior. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Mateus, capítulo 18. Quase 4 anos depois do cruento episódio do Calvário, João, o evangelista, via desfilar por sua tela mental o episódio daquela frágil criança que o mestre aconchegara em seu regaço. Uma cariciosa vibração de amor repertou-lhe o coração ao rever as divinas mãos acariciando aqueles cabelos desgrenhados daquela criança. Ainda parecia ver aquelas 2 perninhas magras pendendo, balançantes, frouxas e confiantes, no colo do mestre. João reencontrara agora aquela mesma criança, com aproximadamente 8 anos de idade, e adota-o, forjando-lhe o caráter com têmporas e ensinos cristãos, condimentados pela aconchegante ternura e o carinho de Maria. Colocava-se ele na posição de pai e mãe daquela criança. Essa criança se tornaria um dos maiores e mais abnegados cristãos dos primeiros e de todos os tempos, Inácio de Antioquia. Coragem e bravura da alma nunca lhe faltaram. Seguiu, sem tergiversar, as trilhas abertas por Paulo, por Pedro e João, na amplificação das fronteiras cristãs no solo árido dos corações. Destemido, não reagiu a uma voz de prisão na época da perseguição.
E num dia ensolarado e quente de agosto, ele foi levado a Roma. Acompanhamos a sucessão de fatos que Divaldo nos conta sobre a inspiração de Joana de Ângeles. Ao saltar no porto de Ostia, cercado por legionários, ele é levado a Roma pela Via Ápia, numa madrugada do mês de agosto. E ao chegar ao acume de uma das colinas que circundam a cidade, ele começa a sorrir. Aquele homem a ferros, ao quebrado, sorria a ponto de comover-se entre lágrimas e júbilos. O legionário dele se acerca, esbordou-lhe a face e pergunta na voracidade da cólera: tu deve estar louco, por que sorris? Aí ele fala: sorrio diante de tanta beleza que meus olhos descortinam. Sorrio porque vejo que chego a Roma e encontro uma cidade imponente. O soldado não podia compreender e riposta: mas tu vais morrer. Ainda essa semana, tu irás pelo fosso subterrâneo para a arena do circo, onde o teu corpo será despedaçado pelas feras da Dalmácia. Como podes sorrir se tu vais morrer? Ele responde: e é por isso mesmo que eu sorrio. Aí ele diz assim: ainda sem compreender o sorriso do prisioneiro naquela hora, tão imprópria, visto que ele estava prestes a ser devorado pelas feras, o soldado insiste na pergunta: por que sorris? E Inácio responde, com uma alegria a invadir-lhe os mais íntimos refores da alma: eu sorrio de felicidade porque agora eu posso ter uma dimensão do amor de Deus. Por quê? Se para vós, que sois adúlteros, corrompidos, abutres que voam sobre o cadáver das gerações vencidas, se para vós, que sois criminosos, Deus concede uma cidade tão bela e tão harmônica, o que não oferecerá Ele para os que lhes são fiéis? Se a vós Ele dá uma cidade opulenta e de prazeres, o que nos dará a nós outros, que lhe daremos a nossa vida? Eu sorrio de alegria antecipadamente e anelo para que venha o sofrimento já, a fim de que ele me leve. E Inácio, então, foi levado para o subterrâneo, onde encontrou seus amigos, e ali se recordaram de Jesus, falaram dos reinos dos céus, e uma semana após, quando milhares de espectadores já lotavam lá aquele circo máximo, a arena estava lotada e cheia de feras da Núbia, da Dalmácia, que não tinham sido alimentados por uma semana, e sobre a qual se atiravam postas de carne ensanguentadas, cheias de vida, para espicaçar o paladar. Os cristãos foram lançados aos animais, que despedaçaram aqueles corpos frágeis de anciões, homens, mulheres, crianças, que eram heróis, que não se intimidavam diante da morte. Enquanto Inácio aguardava o momento da patada no tórax, que despedaçasse logo ossos e músculos, nenhuma fera arrebentou-lhe o corpo. Conta a querida benfeitora que naquele momento em que as feras saciadas refugavam os cadáveres e ele, na arena ensanguentada, era o único que persistia, ele ajoelhou-se, humilhado, e perguntou: por quê? Por que eu fui poupado? Ser poupado é morte em vida. Por que não tive a honra de morrer? Então apareceu-lhe um anjo. Um ser espiritual contemplou entre lágrimas de amor e respondeu: Inácio, morrer é muito fácil. Perder o corpo numa só arremetida é um testemunho muito pequeno para ti. Tu, que tanto amas Jesus, merece algo mais penoso e magoador. Tu viverás. Morrer no momento leva-te ao paroxismo da abnegação, mas viver entre pessoas que não te compreendam, insistir quando os outros desconfiarão de ti, estar firme no ideal no momento da dificuldade, eis o holocausto maior. O Mestre deseja que tu vivas, para que a sua mensagem saia da tua boca
e tu experimente o escárnio sem delinquir. Experimente a perseguição continuada sem desanimar, porque esta é uma morte rápida demais para os que são bons e fiéis. Inácio, então, saiu da arena e os companheiros supuseram que ele houvesse abjurado. A calúnia sórdida, a intriga, a maledicência semearam naquela comunidade primitiva que ele teve a vida poupada, porque prestara sacrifício, então, aos deuses. Inácio nunca se defendeu, porque quem ama Jesus não tem tempo a perder com defesas inoportunas. Ele jamais se justificou, porque deveria prestar contas ao seu rei, não aos súditos e escravos, como escravo e súdito era ele. Não disse uma palavra, até que os anos, dobrando-se uns sobre os outros, demonstraram a grandeza desse discípulo eleito, que passou a ser o protótipo do cristão verdadeiro, o modelo daquele servidor primitivo de Jesus, elevando-se à categoria de bem-aventurado, pelo testemunho de amor. Inácio de Antioquia é bem aquele discípulo verdadeiro do Cristo, que vive a caridade com toda a simplicidade, como Jesus entendia. Então, morrer é fácil demais. O maior holocausto é: tu viverás, com todas as dificuldades para poder testemunhar. Que dessa maneira, então, encerramos pedindo a Deus força, renovação na nossa fé, coragem, certeza que nenhum de nós nunca foi, esteve ou será abandonado. Cada circunstância, uma porta se abrirá. Que os anjos do Senhor estejam sempre próximos aos nossos corações, não pedindo a morte, mas a vida com Cristo. Que dessa maneira, então, que as bênçãos do Divino Mestre possam, todos nós, se aproximar, envolver os nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus, para que possamos dizer: somos aflitos, sim, mas bem-aventurados, porque acreditamos no reino de Deus. Graças a Deus.